vida, porque Ele alinha as nossas vidas, e o Espírito Santo, Ele faz a diferença em nossas vidas. Querido, louvado seja o nome do Senhor por essa tarde. Pode ficar em pé um pouquinho, queridos? Não precisa nem abrir a Bíblia, que muitos não trouxeram, mas Eclesiastes 8:5. Diz assim, isso na minha Bíblia, numa linguagem mais moderna, tá? Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. As pessoas que têm sabedoria sabem como e quando agir. Em outra versão, ele diz assim, o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo. Lindo, né? Isso é a parte B do versículo. E realmente, queridos, quando nós temos o Senhor, nós sabemos, o Espírito Santo, Ele nos dá uma orientação para que nós possamos discernir o tempo e o modo. O tempo quando mulheres, eu falo mais assim de mulheres, quando estamos cozinhando, fazendo um monte de coisa, e chegou um marido ou o filho pede alguma coisa e de repente se manifesta algo e você fica nervosa, aí o Espírito Santo diz, calma. É tão bom ouvir o Espírito Santo, querido. Nós precisamos muito, muito, muito da presença do Espírito Santo a nos alinhar, a nos falar assim, calma, ouvir a voz dele. E hoje eu tenho certeza que você vai ouvir a voz dele, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E esse Espírito Santo, ele é tão grande, querido, que ele é o Senhor, o Jesus Cristo. Ele nos chama pelo nosso nome. Hoje o nome de cada um, o Senhor está te chamando. Você pelo seu nome. Conhece você pelo seu nome. O inimigo das nossas vidas, ele insiste em chamar nós pelo nome do nosso pecado, pelo que nós fomos. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, que mesmo estando num pecado, em condições adversas, o Senhor insiste em chamar nós pelo nosso nome. Oh Deus maravilhoso. E hoje à tarde Ele está chamando todos nós pelo seu nome, porque Ele conhece a tua essência, querida. E hoje, se você chegou aqui com o teu espírito angustiado, pode ter certeza de uma coisa, que você vai ser tão renovada, que o Espírito Santo do Senhor vai te dar a porção do Espírito para te dar um espírito tranquilo. E que você vai sair daqui não da mesma forma que você entrou, mas você vai sair daqui pulando de alegria, porque você vai ser grande em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, querida. Eu quero fazer uma oração. Pode sentar. Deus, nós te louvamos nessa tarde, meu Pai. E queremos te dar a honra dessa tarde, meu Deus. Dizer que tu és o nosso Senhor. E que tu possa, Senhor Deus, bailar no nosso meio, Pai. Porque tu tens, Senhor Deus, liberdade, Senhor Deus, no nosso meio, meu Pai. Ó Deus, que tu possa visitar a cada lar aqui representado. E que em nome de Jesus, a cada lar possa estar recebendo a seiva do céu, meu Pai. O milagre do céu, meu Pai. E que em nome de Jesus nós cremos, ó Deus, que nessa tarde, meu Pai, destinos vão ser liberados, meu Pai, pelo céu, meu Pai. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, meu Pai, por tudo que tu vai fazer na tarde de hoje, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome. Fique à vontade no nosso meio, Senhor. Você pode aplaudir esse Deus que é tão maravilhoso, querido. Louvado seja. Nós queremos agradecer grandemente o pastor Cleberson Gonçalves. Está no nosso meio. Eu acredito que, eu não sei, posso estar enganada, que é a primeira vez de um homem, temos um varão no nosso meio, assim, no congresso, pastora. Louvado seja. Chave de ouro, querido. Que bênção. Que bênção. Pastor, muito obrigado. Que em nome de Jesus, toda a porção que o pastor for derramar aqui pelo Espírito Santo do Senhor, que na tua vida seja o dobro, tá, querido? Na tua vida, na vida dos seus. E nós temos a esposa dele. Eu estava falando para ela, eu falei, minha querida, você é uma Barbie. Ela disse, é incrível, mas no meu serviço me chama assim.
Então nós temos a pastora Elineusa, né? Elineusa no nosso meio, acompanhando o seu esposo. Fique à vontade, queridos. É um prazer grande e nós já amamos vocês. Porque assim, eu falo nós, mas a pastora já ama você há muito tempo. E a pastora falou, eu aproveitei a oportunidade, pastora, porque ele diz assim, além de eu ser pastor e pregar no congresso, eu sou amigo de vocês. Ela falou, opa, se ele usou essa palavra, já vou convidar ele para o congresso. E deu certo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe grandemente, queridos. Pastora, quer vir falar alguma coisa? Não? Então é com louvor? Louvor é com vocês. Deus abençoe e nós agradecemos grandemente, tá? A presença de vocês, tá, meus queridos? Vamos louvar ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar um pouco mais confortável na cadeira, mas o importante é que nós entreguemos uma adoração verdadeira agora para o Senhor. Então, nesse momento, deixe que Deus vá falando com você. Deixe que o Espírito Santo te visite agora. Porque Ele está neste lugar. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
nosso ser, todo o nosso coração a Ti, Jesus. Oh, nós nascemos para Te adorar, Pai. Para onde nós iríamos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus? Oh, Paizinho, nessa tarde nós entregamos o nosso coração a Ti, Jesus. Pois sabemos que Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que entregou o Seu próprio Filho naquela cruz por amor a nós. Obrigada, Jesus. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu pra sempre e sempre. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu pra sempre e sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu pra sempre e sempre. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu pra sempre e sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Oh, Jesus, pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Nós nascemos pra Te adorar, Deus. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Oh, pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Igreja, pra Te adorar, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te
sobre as nossas vidas, Pai, nesta tarde. Muda, Senhor amado, que nós viemos entregar todo o nosso coração a Ti, Jesus. Que nós viemos abrir, Pai amado, o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Pois Tu se faz presente neste lugar, Jesus. E onde o Senhor está, Pai amado, nada permanece igual. Oh, Santo, Santo és Tu, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Nós cremos, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua deste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Oh, Jesus, envolva-nos, Pai. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Flua deste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve.
que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A igreja. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh Jesus, te louvamos, com as nossas palmas te louvamos e com nossos lábios te adoramos, Jesus. Aleluia. Aplauda mais alto o Senhor. Glorifica o nome dEle. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a única razão de estarmos neste lugar. É por Ele e é para Ele que nós estamos aqui. Eu queria te pedir, nós vamos orar pelas nossas famílias agora. Eu gostaria de pedir que você colocasse a sua mão no seu coração. Talvez você tenha convidado alguém para estar aqui com você e essa pessoa não veio, talvez o teu coração esteja entristecido, mas nós podemos orar e a nossa oração alcançá-los aonde quer que eles estejam. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Hoje a minha mãe está aqui, minhas duas irmãs, tem uma outra que está vindo. E na minha casa eu fui a primeira a aceitar Jesus. Eu fui a primeira a me render e eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não gostava de crente, gente. Ô, raça difícil era crente. Eu olhava para as pessoas e eu ficava vendo assim, por que eles andam tão bonito? Por que eles andam tão arrumado? Olha isso. Se eles não trabalham, porque eles só vivem assim, de igreja para igreja, de casa para igreja, eles não trabalham. Esse era o pensamento que eu tinha. Eu imaginava isso, porque eu via aquelas mulheres bonitas passando, todas bem arrumadas, e eu lá na minha cabeça imaginava um monte de bobagem. Aí um dia o Senhor falou assim, peraí que eu vou te dar um jeito. Aí me trouxe, me pegou, eu fui a primeira a aceitar Jesus, e depois aos poucos foram vindo. Meu pai também era alguém que tinha uma resistência, mas um dia ele se rendeu aos pés do Senhor e o Senhor levou ele para casa. Então, talvez você possa estar pensando, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, e o meu marido não se converte, e os meus filhos não se convertem, e eles não se dobram. No tempo do Senhor isso vai acontecer. Acredite, porque foi assim. A minha família ainda não veio todos, mas eu creio e eu não abro mão deles. Eu falo todos os dias nas minhas orações, Senhor, eu não abro mão de nenhum sequer vai se perder. Todos eles vão se render ao teu senhorio. Então, que você possa colocar hoje aquele amado seu, aquela amada sua, nas mãos do Senhor e esperar e não desistir, que no tempo certo o Senhor vai trazer ele para casa. Amém? Coloca a sua mão no coração agora.
Oh Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te render graças, Senhor, por este momento que estamos aqui. Senhor, por podermos fazer parte deste momento. O Senhor nos escolheu de uma forma especial. O Senhor escolheu cada uma das suas filhas, cada um dos seus filhos que está neste lugar. O Senhor escolheu, Senhor, para que estivesse aqui. E nós queremos nesta noite, nós temos pessoas, nós temos amados nossos que gostaríamos que estivesse aqui, que gostaríamos que estivesse desfrutando também deste banquete que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor visite o coração deles, aonde quer que eles estejam. Senhor, que o Senhor possa ir aonde quer que eles estejam agora, Espírito Santo, e soprar a tua palavra ali, Senhor, no coração deles, de uma forma que eles não venham a existir, Pai. De uma forma, Senhor, que eles venham se dobrar diante de ti, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela vida da Cláudia, Senhor, que está ali no hospital. Senhor, nós sabemos o quanto a sua filha gostaria de estar aqui, Pai, mas ela está ali com o seu filho, ela está ali internada, Senhor, com o Emanuel. E nós queremos te pedir visita agora àquele hospital. Senhor, visita ali, Senhor, com as tuas mãos poderosas, com o teu bálsamo curador. Visita, Senhor, aquele hospital, Senhor, e mostra aos médicos, Senhor, qual é o problema. Se há um problema, Senhor, na vida do Emanuel. Pai, nós cremos na cura. Nós cremos no teu poder e nós sabemos que tudo está em tuas mãos, Pai, e que nada pode escapar das tuas mãos. Nós te pedimos visita agora, Senhor, e se tem alguma das tuas filhas, dos teus filhos aqui, que tem algum parente enfermo, nós oramos e nós profetizamos a cura. Nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos a transformação. Nós cremos, Pai, na libertação que há em ti. E aqui está a tua filha Fabiana, Senhor, alguém que nós amamos, Senhor, que nós, Pai, nós temos um verdadeiro apreço pela vida da Fabiana, Senhor. Nós oramos pela vida dela, Senhor. Nós te pedimos, estende as suas mãos, Pai, e opera um milagre, Senhor, sobrenatural na vida da Fabiana, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudam ao Senhor. Quem de vocês estiveram aqui na quinta-feira? Na quinta passada? Quem? Poucas pessoas. Quinta-feira passada eu falei para vocês e hoje eu tive a confirmação. Eu conversei com a minha irmã na quinta-feira. Eu tinha pedido oração pelo meu sobrinho. Já fazia uns 3 meses que ele vinha sentindo muitas dores. Ele estava cheio nas articulações, em toda a parte do corpo. E ele sentia muita dor. E os médicos não descobriam. Até que trouxeram ele aqui para São Paulo. Ele foi para o Cândido Fontoura, depois foi para o Santa Marcelina. E lá foi constatado que ele estava com leucemia. E aí, nós começamos a orar. Eu mandei mensagem para várias irmãs, para vários grupos de oração que nós temos, para um grupo de mães que são intercessoras aqui da igreja. Nós pedimos oração também. E eu lembro que o pastor Elias profetizou uma palavra. E a palavra foi, ainda essa semana, nós vamos receber uma notícia da cura do Mateus. Sabe, queridas, a minha irmã me ligou, falei com ela por mensagem. Eu estava indo para o hospital visitar a Cláudia e ela me perguntou se eu sabia sobre o Mateus. E eu disse para ela que eu não sabia. Sabia que ele estava bem, que eu fui visitar e ele estava bem. E aí ela disse assim para mim: os médicos não estão entendendo o que aconteceu com o Mateus. Os médicos não estão entendendo porque fizeram vários exames do Mateus e não está constando nada. Ele não tem nada. Ele tinha uma leucemia gravíssima. Era um tipo de leucemia muito... como que se diz? Muito agressiva, essa é a palavra, muito agressiva. E aí hoje de manhã eu falei, deixa eu ligar para o meu irmão de novo para saber. Aí eu mandei mensagem para ele de manhã, me conta as novidades. Aí ele falou assim, olha, as novidades é que o Mateus está bem, ele está em casa, os médicos liberaram, já fizeram vários exames, já colheram sangue, 1, 2, 3, mandaram para o Instituto do Câncer e não tem nada, o sangue dele está limpo. Então, eu não sei em quem está a sua fé. Eu não sei em quem você tem confiado. Mas nós temos confiado num Deus que é todo-poderoso. Num Deus que transforma. Num Deus que para curar uma gripe e curar um câncer, dá no mesmo. Então esse é o Deus a quem nós servimos. Mateus está constatado que ele não tem nada. No sangue dele não tem mais nada. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, aplaudam o Senhor.
Eu gostaria de chamar uma amada nossa. Nós temos assim um carinho muito grande por ela. Todos nós aqui da igreja chama ela de nossa, porque ela é a nossa Fabiana. Nós amamos, assim, somos apaixonados por ela. E a Fabiana, ela está já numa luta, já faz um tempo. E nós não desistimos de orar pela vida da Fabiana. E por uns dias atrás, ela passou por momentos bem difíceis. E a igreja se levantou para orar. E assim, a Fabiana ficou internada há 30 dias, né, Fabi? 2 meses a Fabi ficou internada. Ela ficou na UTI, ela ficou num estado bem, bem difícil. E hoje, ela pediu, a Fátima me ligou. Não tinha mais nem convites, né? E a Fátima me perguntou se a Fabi podia vir para dar o testemunho. Falei, se não tiver convite, eu arrumo um convite para a Fabiana, mas ela vai estar lá conosco e ela vai dar o testemunho. Ela vai dar um testemunho bem breve de tudo o que aconteceu com ela nesses dias. Fabi, linda! Linda! A paz, igreja. Eu vou resumir porque já muitos me conhecem aqui. Eu vim contar 2 milagres que Deus tem feito há 8 anos na minha vida. O primeiro, você já sabe que Deus me ressuscitou da mesa de cirurgia, que o primeiro câncer que deu foi na veia do coração. Não era nem para mim estar aqui hoje contando o testemunho, mas como Deus é maravilhoso, para honra e glória somente para Ele, estou aqui eu hoje. O primeiro. O segundo, faz um mês atrás eu fui para o hospital desacordada. Nem sei como eu cheguei, nem sei como eu acordei. Fiquei em coma 15 dias. 15 dias. E no 15º dia os médicos já tinham chamado minha família para se despedir de mim. Porque não teria mais jeito. 15 dias já tinha perdido todos os órgãos. Já estavam parando. Aí a igreja começou a levantar um clamor. Pastor, Eli, as irmãs. E hoje eu estou aqui só... Irmãos, por favor, se assentem, fiquem à vontade. E hoje eu estou aqui para agradecer em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória seja feita para Ele. Porque sem Ele, nós não somos nada. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que milagre existe, que a gente nunca pode duvidar. Nunca podemos duvidar, porque as pessoas só creem quando vê, né? E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que Deus existe grandemente na minha vida. Há 8 anos eu luto contra um câncer, há 8 anos que eu tomo químio. Muitos, com a primeira químio, já não aguenta. Eu estou aí há 8 anos, firme e forte, feliz, não me sinto doente. Que, na verdade, só o que me para é o tratamento, não é a doença. Por quê? Porque eu confio em Deus. Deus, a todo momento, eu nunca coloquei em dúvida o que Ele faz por mim. Me tirar das trevas da morte, 15 dias desacordada, entubada, perdi os movimentos. Eu poderia estar aqui hoje contando para vocês as coisas tristes que eu passei no hospital. Perdi o movimento todo do corpo, fiquei totalmente dependente das pessoas. Mas eu não quero contar isso, porque isso é coisas ruins. Eu quero contar o que Deus fez, o que Ele faz. Eu poderia estar aqui hoje chorando. Ai, irmãs, eu passei por isso, passei por aquilo. Não, jamais. Jamais vocês vão escutar da minha boca coisas tristes. Porque o Deus que eu sirvo é tão maravilhoso, tão lindo. Por que eu vou contar coisas tristes? Eu só agradeço por Ele existir grandemente na minha vida e eu nunca ter perdido a fé nele, e agradecer grandemente vocês pelo clamor que vocês levantaram por mim, que é o mínimo hoje. Eu não poderia nem estar subindo escada, mas é o mínimo que eu poderia hoje estar aqui, agradecendo a cada um de vocês. Que Deus venha abençoar cada um grandemente, a família, dando saúde, dando sabedoria, discernimento, para cada um que veio, orou por mim, levantou o clamor, que é isso que a gente precisa. É de pessoas assim com fé. Porque Deus escuta a oração. Ele escutou de vocês. Já estavam me despedindo. Já chamaram a família para se despedir. No outro dia eu já levantei. Já me tiraram o tubo, tudo. Foi tudo muito rápido. E 15 dias eu vim, recuperei os movimentos. Estou aqui hoje agradecendo vocês. Então, eu vim mesmo, resumindo, agradecer a Deus
que sem Ele eu não seria o que seria de mim. E agradecer a cada um de vocês e falar que eu amo a cada um, até os que eu não conheço ainda, mas já é especial para mim, porque Deus tem me mostrado todos os meus sonhos. Amém. Eu só agradeço, meninas, irmãs, companheiras, que creiam que a dificuldade que a gente passa, todo mundo tem. A gente já levanta, já é uma luta nosso dia. Mas se a gente colocar, Senhor, hoje o dia é seu e vai ser maravilhoso, pode vir as lutas, mas à noite vem a vitória. De a gente ver o esposo chegar em casa, os filhos estarem em casa, com saúde, tudo bem. Então é isso. Né? Eu nem sei mais o que agradecer a vocês. Obrigada, pastora. Então, gente, quando você olhar, levantar lá de manhã e pensando, que vida, céus, lembra da história, lembra da Fabiana. A Fabiana, é difícil, assim, às vezes eu vou visitar ela, aí, vou lá visitar a Fabi não está bem. Quando a gente sai de lá, a gente sai envergonhados. Porque ela dá ali, ela olha assim, eu estou bem, estou maravilhosa. Vou fazer um bolinho de milho para a gente comer e tomar um cafezinho. Então, ela está sempre em alta. Todas as vezes, eu nunca vi, faz 7 anos que eu conheço a Fabiana, e eu nunca ouvi a Fabiana reclamando. Ela está sempre agradecendo a Deus. Que possamos ser mais gratas. Amém. Que possamos ser mais agradecidos ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Agora, eu gostaria de convidar o pastor Kleberson, por favor. É com o Senhor agora. Fique à vontade. O pastor já foi apresentado aqui. Então, agora a gente só vai sentar e se deleitar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas as irmãs. Amém. E alguns irmãos que estão perdidos por aí. Louvado seja Deus, minhas irmãs, é um prazer e uma alegria estar com vocês. Eu costumo dizer que eu me sinto muito feliz em ministrar às mulheres. Não por ser um homem entre as mulheres, mas porque eu percebo que o público feminino tem um jeito especial de ouvir a palavra. E para o pastor isso é muito importante, porque aquilo que nós compartilhamos, nós entendemos ser da parte do Senhor, a igreja, e muitas vezes a gente vê muitos homens dispersos, principalmente quando os assuntos envolvem casamento, essas coisas, e como eu estou mais acostumado a dar palestras para casais, então eu vejo a atenção com que as mulheres escutam as mensagens. Então ministrar às mulheres é sempre um prazer. Também é uma alegria para mim de saber que eu sou o primeiro preletor homem que está ministrando num congresso de mulheres da Igreja Koinonia. Isso não é pouca coisa, né? Para mim é uma honra. Eu espero que eu não seja o primeiro e o último. Então eu orei ali, Senhor, tem misericórdia de mim, para que a partir de mim, né, outros homens também possam ministrar ao coração de vocês. Eu quero aproveitar que é um congresso de mulheres, eu tenho a honra de estar com a minha esposa aqui presente. Eu quero chamar a irmã Elineus, ela está vindo aqui à frente, ela estará fazendo a leitura do texto que nós vamos compartilhar, e o assunto que eu quero falar é o assunto que está aí. O tema é trocando as vestes. Os irmãos estão ao longo do ano trabalhando o tema da reconstrução, e eu pensei sobre esse tema e me veio à mente. O Espírito Santo disse para mim que é necessário que as mulheres troquem vestes. E eu fiquei pensando, se existe uma coisa que as mulheres entendem é de trocar vestes, né? Então, a partir daí, Deus me deu uma palavra para compartilhar com as irmãs. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Aliás, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a falar com você. Testemunhos abençoadores, e ao longo da minha palavra, você vai perceber que tudo o que está acontecendo nesse culto está conectado com aquilo que o Espírito Santo quer promover dentro de nós. Amém. Certo? Minha esposa estará fazendo a leitura. O texto é o Salmo 30, versículo de número 11. E logo após,
ela estará orando pela minha vida e também para que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Graça e paz, queridas. Você que está com a sua Bíblia aí, abra em Salmos, né? Capítulo 11, né? 30 a 11. Que diz assim: converteste folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Eu gostaria que você colocasse de pé nesse momento. Prometo que é a última vez, não, né? Depois vocês vão ficar bastante tempo sentados. E nós vamos fazer uma oração, uma declaração ao Senhor nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no peito e repetisse essas palavras que eu vou dizer agora. Repetisse com autoridade, com verdade, e que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Então vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje serei tocada pela palavra de Deus. Hoje serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo, estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você declarou isso, que o Senhor venha falar ao seu coração nesse momento, que você se abra para ouvir a palavra de Deus. Você não veio aqui por acaso, né? Deus preparou esse dia para que você estivesse aqui e estivesse trocando as vestes, né? Que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento aqui, ó Deus, com essas irmãs. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos pastores dessa igreja que prepararam, Senhor, esse evento, ó Deus, esse momento, ó Deus, aqui para que essas mulheres estivessem aqui, ó Deus, desfrutando, ó Pai, da Tua palavra e aprendendo mais do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, nós colocamos a vida do Teu servo nas Tuas mãos, ó Deus. Que ele seja tão somente um instrumento, ó Deus, usado pelo Senhor. Ó Deus, derrame a assunção sobre a vida dele, ó Deus. E que agora, Senhor, a Tua palavra venha falar grandemente ao nosso coração e possa causar impacto e transformar as nossas vidas. Aquilo que precisa ser mudado, ó Deus. Que seja mudado hoje para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Muito bem, minhas irmãs, trocando as vestes. O texto que acabamos de ler, ele diz respeito a algo que Deus quer fazer conosco, algo que Deus deseja fazer com todos nós, especialmente com cada um do seu povo, que é tirar o pano de saco que representa a tristeza, o lamento, a dor e a constatação de algo que não pode ser mudado, pelas vestes da alegria, da vitalidade. Em francês, em italiano e em alemão, a expressão vestes da alegria, da ideia de algo que traz vida, de algo que faz com que a gente ultrapasse as tristezas circunstanciais e assuma uma postura de vencedor no lugar de uma postura de vítima. Esse é o desejo de Deus. E a minha pergunta ao texto é a seguinte: por que é que, querendo Deus trocar as nossas vestes de tristeza por vestes de alegria, por que é que não raras vezes nós encontramos tantas mulheres tristes, tantas mulheres sem brilhos nos olhos, tantas mulheres que há muito deixou de sorrir pela sua circunstância, pela situação que enfrentam nas suas casas, pelas lutas que enfrentam com seus filhos, pelas lutas que enfrentam diante do mercado de trabalho e tantas coisas. E a minha questão com Deus era a seguinte: Senhor, se o Senhor prometeu
que o Senhor haveria de trocar as vestes do teu povo, daqueles que confiam em ti, e tirar as vestes de tristeza, colocando vestes de alegria. Por que então há tantas mulheres tristes? E aí, ao longo da minha percepção aqui do texto e também de coisas que eu fiquei pensando, Deus trouxe ao meu coração que para que as vestes de alegria possam se manifestar, outras vestes precisam ser trocadas. É necessário que a gente tire de nós algumas vestes para a gente colocar outra. E não é verdade que para que você coloque uma roupa, você precisa tirar a outra. Não dá para colocar uma roupa sobre a outra, porque na maioria das vezes não vai dar certo. Pense, por exemplo, que quando você quer trocar um vestido, você precisa tirar a roupa que você está para colocar o vestido. E se alguma mulher ou alguém aparecer com uma roupa por cima, dá para perceber que algo está por baixo. Tira a elegância, tira a forma da mulher. Então o desejo de Deus não é que a gente coloque uma veste de alegria em cima de uma veste de tristeza. Não é o desejo de Deus que você esconda a sua tristeza com uma aparência de alegria. Não é esse o desejo. O desejo de Deus é que você troque as suas vestes. E eu fiquei pensando, meus irmãos, e sendo casado há 16 anos, eu fiquei pensando assim, em que momentos que a minha esposa troca de roupa. E existem 4 momentos em que faz com que a gente troque as roupas. O primeiro é quando a gente percebe que a roupa está suja. Então, quando a gente olha para a roupa e vê que a roupa está suja, então a gente diz, eu não posso usar essa roupa porque ela está suja. Então, trocamos vestes quando elas estão sujas. Mas também a veste é trocada quando se percebe que você não ficou bem com elas. Você colocou as vestes, olhou no espelho e disse assim, não me valorizou. Não estou assim tão grande como está parecendo esse vestido. Essa blusa me deixou dessa forma. Então troca-se as vestes quando você olha para ela no espelho e percebe que você não se identifica com ela. Ela não te cai bem. A terceira razão que leva uma mulher a trocar as suas vestes é quando ela percebe que aquilo que ela está usando não está adequado ao ambiente para onde ela vai. Ela percebe e diz o seguinte, olha, isso que eu estou usando não dá para ir nesse casamento, não dá para ir nessa festa, não dá para eu ir no encontro com essa roupa. Então eu vou colocar uma outra roupa mais adequada ao evento. E a quarta razão pela qual uma mulher, ou normalmente as mulheres, trocam as suas vestes, é quando ela percebe que aquelas vestes não mais a identificam. Ela percebe que aquela veste não tem mais nada a ver com ela. É por isso que em fases da nossa vida, principalmente quando se observa fotos antigas, a primeira coisa que nós percebemos é como é que eu tive coragem de usar essas roupas. Não é verdade? Ninguém que olha as vestes de 10 anos, 15 anos atrás diz assim, ai que saudade dessa roupa, ai como eu gostaria de ter essa roupa, ai se ela tivesse se mantido. Pelo contrário, as mulheres já vão logo dizendo, olha, não repara na roupa que eu não tinha noção nenhuma. Na época eu achava que era bom. Então troca-se as vestes porque percebe que essas vestes não mais identificam quem você é hoje. E a partir disso eu fiquei pensando na relação que existe entre as vestes e a identidade, entre as vestes e a personalidade. Afinal de contas, como uma mulher se veste diz muito sobre a sua identidade e sobre a sua personalidade. Há mulheres que ao olhar você percebe, essa é séria, essa é extrovertida, essa é alegre, essa é mais sensual, essa é mais recatada. Tudo isso se manifesta sem a mulher abrir a boca, apenas com as suas vestes. E eu fiquei pensando, meus irmãos, que a gente troca, ou minhas irmãs, a gente troca as vestes quando elas não estão mais adequadas, quando elas estão sujas, quando elas não nos valorizam e quando elas não nos identificam. Então, a tristeza é essas vestes, ou são essas vestes, que já não nos identifica mais. Porque nós servimos o Deus que é a fonte da alegria. Uma característica do fruto do Espírito Santo é a alegria. Mas aí que está, porque é então
que as vestes da tristeza insistem em fazer parte do nosso guarda-roupa. E eu fiquei pensando, isso acontece por pelo menos 4 razões. Há 4 outras vestes que nós carregamos, ou que as mulheres carregam, e que faz com que as vestes da tristeza sempre estejam no seu guarda-roupa. Mas hoje, Deus vai te mostrar essas vestes, você vai substituir por outras, e você vai arrancar as vestes da tristeza do seu guarda-roupa. Quem crê nisso, diga amém. Amém, glória a Deus. As primeiras vestes que você precisa arrancar da sua vida, a primeira troca de roupa que você precisa fazer, é que você precisa arrancar as vestes da tolice e se revestir das vestes da sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia e a mulher tola destrói com as próprias mãos. Eu fico pensando, minhas irmãs, que muitas mulheres estão tristes porque lhes faltam sabedoria. Elas não conseguem edificar, elas identificam ou elas percebem apenas coisas que estão arruinando-se na vida delas. Casamento, relacionamentos, carreira, tudo está indo por água abaixo e isso traz tristeza. O que mantém as vestes da tristeza é uma postura de tolice. E eu fiquei pensando, meus irmãos, o quanto Salomão foi sábio. Porque em toda a Escritura não existe nenhum único versículo que diz que um homem sábio edifica uma casa. Você já viu? Quem já viu? Pastor Elias, já viu? Não existe. Por quê? Porque Deus deu este poder à mulher. Deus deu essa condição à mulher. Entretanto, olha o que o Salomão faz. Ele divide as mulheres em 2 grupos. Não são as elegantes e as deselegantes. Não são as novas e as mais idosas. Não são as mais atraentes e as menos atraentes. Não são aquelas que trabalham fora e as que ficam em casa. Ele divide as mulheres em 2 categorias. As que são sábias e as que são tolas. E eu fiquei pensando, minhas irmãs, no que vem a ser a sabedoria. Porque algumas pessoas confundem sabedoria com conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informações. Conhecimento vem de cursos, vem de leitura. Sabedoria vem de Deus. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 2, verso 6, que do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o verdadeiro entendimento. E diz também em Tiago capítulo 1, que se alguém tem falta de sabedoria, no verso 5, vai ler, não é isso? Se alguém tem falta de sabedoria, vai fazer uma universidade, é isso? Se alguém tem falta de sabedoria, vá fazer um mestrado e um doutorado, é isso? Não, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. No livro de Provérbios diz que a sabedoria, ela não habita na terra dos viventes. É uma característica de Deus. Em Tiago capítulo 3, ele fala de capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3, ele fala de 2 níveis de sabedoria. A de cima e a da terra. E ele diz que a da terra, ela é carnal, ela é diabólica e ela destrói. Mas a de cima é aquela que promove vida, que promove edificação, que constrói coisas. A primeira coisa que a mulher precisa para substituir a tristeza dos resultados que ela não obtém na vida é que ela tem que deixar de ser tola. E aqui tem algo interessante. Porque sabedoria é algo que a gente adquire, tolice é algo que a gente deixa. E por que isso? Porque se sabedoria vem de Deus, significa que todas as vezes que agimos sem a orientação de Deus, nós agimos como tolos, como tolas. Porque a tolice é o estado natural da mulher, que faz aquilo que lhe dá na telha, do seu jeito, da sua maneira, segundo a sua cultura, segundo o conselho das amigas. Mas a mulher sábia, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, de acordo com a Escritura, com a orientação da palavra de Deus. Porque o que é a sabedoria? Se não é o conhecimento, é uma dádiva de Deus. A sabedoria está contida na palavra. E todas as mulheres que são mulheres segundo a palavra de Deus, são mulheres sábias.
E eu fiquei pensando, meus irmãos, na importância, e minhas irmãs, na importância disso. Não há como ter alegria se eu não arrancar a tolice da minha vida, se eu não me encher da sabedoria. E não tem como ser sábia se você faz o contrário do que é ensinado na Escritura. A Bíblia diz como a mulher tem que agir com o marido, mas você faz do seu jeito. A Bíblia diz como uma mulher tem que se comportar, mas você acha que você sabe como fazer. Portanto, todas as vezes que você acha que você age como acha, como acredita que pode ou que deve, você está sendo tola. E a consequência de alguém que age com tolice é manter as vestes da tristeza no seu guarda-roupa. Por quê? Porque ela vai ver as coisas se desmoronarem diante dela. Consequentemente, coração triste. Portanto, é preciso tirar as vestes da tolice. A pergunta que você deve fazer como mulher é: como é que uma mulher de Deus, o que a Bíblia me ensina sobre como eu devo agir nesse exato momento? Olha, meus irmãos, que interessante, no livro de Eclesiastes, que foi lido, o texto que foi lido, fala que uma pessoa que é sábia, capítulo 8, diz que quando uma mulher ou um homem são sábios, eles têm discernimento. A palavra discernimento quer dizer a capacidade de saber quando e como agir. Então, uma mulher sábia é uma mulher que sabe, que tem um coração que sabe discernir, sabe quando calar e quando falar, sabe o que falar. Por isso que há muitas mulheres tristes, porque são mulheres tolas. Porque o resultado de uma mulher sábia é edificação, enquanto o resultado de uma mulher tola é ver desmoronar diante de si as coisas que ela valoriza. Há muitas mulheres que estão perdendo tudo, não porque Deus está lhe provando, mas porque estão derrubando com as suas próprias mãos tolas. Deus deu à mulher, por exemplo, a chave do coração do seu esposo. Quando nós estudamos, e eu sou terapeuta clínico, eu trabalho especificamente com casais e famílias, além do pastoreio. E muitas vezes, na maioria, 80% dos meus atendimentos são de mulheres. E eu digo para elas: Deus deu a vocês algo que, se vocês souberem usar, vocês têm qualquer homem nas suas mãos. E algumas de vocês podem pensar: já sei, pastor, é o sexo. Não, não é o sexo. Embora isso aí ajude bastante, né, pastor Elias? Isso aí ajuda bastante. Mas não é isso. Sabe o que é? É a doçura. É a sensibilidade. E eu fico pensando, minhas irmãs, o que aconteceu com o mundo que nós estamos vivendo, em que as mulheres entendem a doçura, a submissão, como sendo uma maldição. Mas a doçura que Deus deu a vocês é a capacidade de vocês dominarem um homem sem ele perceber. É isso. Essa doçura, essa capacidade de falar, de saber como ficar calada, de saber como conduzir um homem, de saber como conduzir uma situação, essa capacidade Deus deu a vocês. Mas muitas mulheres querem se igualar como os homens, querem competir, querem falar mais alto, e o homem tem na sua natureza, no seu ego, o instinto da competição. Toda vez que você competir com um homem, você vai sair machucada emocionalmente, porque eles não sabem brincar, eles não sabem falar como devem. Use o que Deus te deu, a sensibilidade, a doçura, porque é assim que você dobra o homem, é assim que você edifica a sua casa. Portanto, as primeiras vestes, ou a primeira veste, se você quer arrancar a tristeza da sua vida, você precisa trocar as vestes da tolice e colocar as vestes da sabedoria. E a sabedoria é algo que vem de Deus. Não existe como você colocar as vestes da sabedoria se você não conhece a Escritura, porque a Bíblia diz que a sabedoria vem da boca do Senhor. Aqui está como uma mulher tem que se portar com seus filhos, aqui está como uma mulher tem que se portar com seu esposo, aqui está como uma mulher tem que se portar como serva do Senhor.
Portanto, a primeira veste que tem que trocar é a veste da tolice, pela veste da sabedoria. A segunda veste, a segunda roupa que a mulher precisa trocar, se ela quer arrancar a tristeza do seu guarda-roupa, é que ela precisa arrancar as vestes do ressentimento e vestir as vestes do perdão. Como eu disse, eu sou terapeuta. E você sabia que, do ponto de vista terapêutico, as mulheres são muito mais propensas a ressentimentos, a mágoas. E recentemente, preparando a palestra de amanhã cedo, que eu vou falar sobre depressão e suicídio, você sabia, por exemplo, que o índice de depressão nas mulheres é o dobro do que dos homens? A diferença é o resultado. As mulheres têm mais condições de suportar uma depressão do que o homem. A maioria dos homens deprimidos acabam muitas vezes se suicidando, enquanto as mulheres carregam essa depressão por muitos anos. Mas a probabilidade maior é que para cada 2 mulheres depressivas você tem um homem depressivo. E por que isso acontece? Porque é do coração feminino criar expectativas, é do coração feminino se abrir, é do coração feminino confiar, é do coração feminino entregar o coração aos outros, é do coração feminino você criar tantos sonhos, tantas expectativas, e quanto maiores são as suas expectativas, maiores serão as suas frustrações. Mas, minhas irmãs, não tem problema criar expectativa. O problema é guardar mágoa, é guardar ressentimento. E por quê? Porque essas coisas acabam com a gente. Todos os sentimentos, eles se manifestam na carne, porque quando a sua boca cala, o seu corpo fala. Quando você fala, o seu corpo cura. Quando você se cala, o seu corpo fala através de doenças. É por isso que há muitas mulheres tendo câncer de mama, tendo descontrole hormonal, ainda jovens, menopausas precoces, porque guardam ao longo das suas vidas mágoas, palavras, atitudes. E deixa eu te dizer, uma mágoa e um ressentimento não é o que as pessoas te fizeram, é o que você fez com aquilo que ouviu, com aquilo que te fizeram. Porque Deus nos deu uma capacidade e Deus nos deu um poder que a maioria das pessoas não percebe. Deus nos deu uma alma que não pode ser atingida pelas pessoas. Vou repetir. Deus te deu uma alma que não pode ser atingida pelas pessoas. Um homem pode ferir o seu corpo, mas não pode atingir sua alma. Essa é um território sagrado que apenas você e Deus pode tocar. Isso quer dizer que não foi a palavra do seu marido que te feriu na alma, foi você que pegou essa palavra e colocou lá dentro da sua alma e conserva ela lá, porque nenhum homem tem esse poder. Portanto, o que você tem não foi o outro que fez, foi o que você fez com o que o outro te fez. Eu trato mulheres, por exemplo, que ouviram dos seus maridos há 5, há 10, há 15 anos atrás, uma palavra, no momento de raiva dele, e guardam até hoje. Ontem eu estava aconselhando uma irmã, que quando ela se separou do marido, o marido disse para ela assim: eu te considero um lixo. Passados-se mais de 2 anos, ela ainda continua chorando todas as noites por causa dessa palavra. Aí eu te pergunto, foi o marido dela que fez isso? Não! Não foi. Ele apenas foi um instrumento. O que ele fez é 10. O que ela fez com o que ele fez é 90% daquilo que ela está sentindo. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Essa tarefa não é de Deus, essa tarefa é sua. Guardar os seus sentimentos, proteger os seus sentimentos do ressentimento, da mágoa, porque Deus não nos fez para guardar essas coisas. São coisas corrosivas que acabam com a alma feminina. Tira o brilho da mulher, tira a alegria, tira a libido, tira o desejo, tira tudo de uma mulher, quando ela é ferida na sua alma.
Entretanto, você pode culpar os outros de te ferir na alma, mas eles não têm esse poder. Quer dizer, pastor, que a mágoa que eu sinto não foi meu marido que fez? É isso. E eu não estou dizendo como pastor, eu estou dizendo como terapeuta, especialista em inteligência emocional. Você está sentindo o resultado daquilo que você fez com o que ouviu. Porque muitas pessoas crescem ouvindo, você não presta, você não vai para frente, e se tornam pessoas extraordinárias, enquanto outras pessoas precisam de terapia a vida toda porque ouviram, você não presta, você não vai para frente. Então não é o que a gente escuta, é o que a gente faz com o que a gente escuta. Mas minhas irmãs, eu concordo que muitas vezes a gente se deixa atingir, a gente se deixa ferir. Então Deus, sabendo disso, nos deu remédio. Era para a gente não permitir ninguém ferir a gente, mas a gente permite. E quando a gente percebe que a gente está ferido, é o momento de usar o remédio de Deus. E o remédio de Deus no coaching, o remédio de Deus na terapia, o remédio de Deus na teologia, eu sou especialista nessas 3 áreas, é o mesmo, é o perdão. Não existe outra coisa. É o perdão. E o que é o perdão, pastor? Perdão não é esquecer, perdão é um ato de obediência. Perdão, como disse a Oprah Winfrey, perdão significa abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Abra mão. Abra mão de que ele poderia ter dito outra coisa, mas ele falou o que falou, e está tudo bem. Por quanto tempo você vai carregar isso? Ressentir é sentir de novo. O psiquiatra Augusto Cury diz que quando nós ressentimos um sentimento ou uma coisa, ou remoemos uma coisa do passado, nós ampliamos as janelas killers, que são as janelas escuras que a gente carrega na alma. E a quantidade de janelas killers que nós carregamos na alma vai determinar a qualidade da nossa vida, a nossa saúde emocional, nossa autoestima. Por fim, essas janelas podem nos definir. Tem gente que não é mais nada senão uma mulher depressiva. A depressão, que era uma coisa que ela tinha, hoje é algo que a define. Quer arrancar a tristeza do seu guarda-roupa? Decida perdoar. E deixa eu dizer mais uma coisa sobre perdão. O perdão não se opõe à justiça. Perdão se opõe à vingança. E por que eu digo isso? Porque tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Mas a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Quando a gente não perdoa, a gente carrega essa ideia do justiceiro. Eu vou fazer justiça. Eu vou me vingar. E sabe como uma mulher se vinga? Ela se vinga de 2 maneiras. Ela se vinga fazendo o mal, e ela se vinga deixando de fazer o bem. Os 2 lados são os 2 lados da mesma moeda da vingança. Quando a mulher, eu não estou fazendo nada de mal para o meu marido, eu entendo, mas também não está sendo a mulher que você poderia ser. A Bíblia diz, meus irmãos, que Absalão, antes de matar Aminon, seu irmão, que havia violentado a sua irmã Tamar, antes de matá-lo, a Bíblia diz que durante 2 anos ele não fez nem bem nem mal. Esse é um outro lado da vingança, a indiferença. Portanto, tem muitas mulheres que não terminaram os seus relacionamentos com seus maridos, que as traíram, que as fizeram coisa ruim, não porque decidiram reconstruir a vida, mas porque querem estar junto para fazê-lo pagar todos os dias, de pouquinho em pouquinho, em doses homeopáticas, aquilo que ele fez. E eu vejo isso, eu acompanho casais que fazem isso. Eu disse uma semana atrás para uma irmã que está casada, eu digo: minha irmã, não faça isso. Você não permaneceu casada por ser obediente a Deus. Você permaneceu casada porque você entende que a única maneira de fazer o seu marido pagar é você estando com ele e fazendo da vida dele um inferno todos os dias. É duro ouvir isso.
mas é isso que acontece. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um doutor que é especialista na área de saúde emocional. E ele diz algo interessante. É o Dr. Charles Grayson. É um médico que trabalha especificamente com saúde emocional e área mental. Olha o que ele diz sobre mágoa. Você sabe o que a amargura pode fazer pelo seu corpo? Talvez você nunca percebeu. Ela interfere no seu sistema hormonal e imunológico. Fisiologicamente, quando temos sentimentos negativos por outra pessoa, nosso corpo instintivamente se prepara para lutar contra ela, o que leva a alterações como o aumento da pressão arterial e muitas predisposições à doença. Sentir-se dessa forma por um curto período de tempo pode ser até uma solução, mas manter isso ao longo de uma vida, por longos anos, podem ser um inimigo mortal para a sua saúde em todos os níveis. Se você não perdoar agora, você será assombrado com dores de cabeças crônicas, com fadiga, artrite, artroses, dor nas costas e uma série de doenças autoimunes que o seu corpo vai se manifestar por conta de não ser projetado para guardar mágoas. A doença vai ser sua companheira. Deus nos deu remédio. E o que é perdoar, pastor? O senhor disse que o perdão não é um sentimento, perdão não é justiça, perdão não é fazer justiça, perdão é graça. O perdão não é para quem merece, o perdão é para quem precisa. E mais do que isso, se o perdão é para quem precisa, você muitas vezes pode achar, meu marido precisa de perdão. Não, quem precisa de perdão é você. Porque o perdão é uma dupla libertação. Você não só liberta a pessoa com quem te fez alguma coisa, você também é livre. Porque uma pessoa que está presa no ressentimento é como se ela estivesse sendo um guarda, vigiando um prisioneiro dentro da cadeia. Os dois estão dividindo o mesmo espaço físico. A diferença é que um está de um lado da grade e o outro está do outro. Isso aí é o que acontece quando uma pessoa não perdoa. Além disso, gente querida, perdão é um ato de obediência, porque a Bíblia não nos dá direito de não perdoar. Pelo contrário, ela diz que quem não perdoa não vai experimentar a graça do perdão de Deus sobre sua vida. Sabe o que é isso? A falta de perdão não só vai bloquear o fluir da graça de você, mas também vai bloquear a expressão da graça em você. O perdão é a ponte que vai te conduzir das tristezas para a alegria. O perdão vai voltar a te trazer vida. E o perdão é a única coisa que pode te resgatar uma alma do ressentimento, da mágoa. Deus deu esse remédio. Como dizem os naturalistas, a cura está na natureza. Eu digo como teólogo, a cura está no perdão. Portanto, quer ser feliz? Deixe embora as vestes sujas, tristes, feias, da mágoa, do ressentimento, e se revista das vestes do perdão. A terceira veste que nós precisamos trocar. Essa é uma que eu quero que vocês, minhas queridas, vocês atentem para isso. É necessário trocar a veste da reatividade pelas vestes da proatividade. Uma das coisas que eu mais lamento nesta vida, especificamente como terapeuta, é ver tantas mulheres apenas reagindo à vida, quando poderiam ser protagonistas. Mulheres que poderiam edificar, mas esperam seus homens edificarem. Apenas reagem. Poderiam ser mulheres extraordinárias, mas reagem ao que recebem. São mulheres reativas e não proativas. São mulheres que se colocam no lugar de vítimas, quando poderiam ser heroínas dos seus relacionamentos. A Bíblia fala, por exemplo, de mulheres como Esther, mulheres como Abigail, que o seu marido Labão, ou um tolo, ou um ignorante,
Ele tratou mal Davi. Davi levantou um exército e disse: vamos acabar com ele, e não vai ficar um único homem vivo na terra de Labão. A Abigail, a sua esposa, chegou antes e disse assim: não faça isso, ele é um homem rude, não faça isso. Está aqui o pão para o seu povo, não faça isso. Davi olhou para ela e disse: por causa da tua sensatez, da tua sabedoria, nenhum sangue vai ser derramado. Agora eu fico pensando, aquela mulher casada com um homem bruto, se ela apenas fosse uma reativa, ela ia dizer assim: ele que se exploda. Vai matar o meu marido? Liberado. Vai lá. Mas, por favor, com requintes de crueldade. Mulheres reativas. Mulheres que se silenciam quando deveriam falar. Porque algumas delas vão dizer o seguinte: pastor, mas é interessante, o senhor não está caindo em contradição? O senhor disse que a mulher sábia é a mulher lá, a Bíblia diz, a mulher sábia ela é submissa, ela muitas vezes se cala. E agora o senhor está dizendo que a mulher não pode ser reativa, ela tem que ser proativa. Deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio, escuta só, o silêncio que marca a sabedoria não é o silêncio da ausência de opinião, é o silêncio de saber quando você vai falar e como vai falar. É o silêncio de Jesus, quando chegaram aqueles homens com a mulher adúltera. E diz o texto que fizeram uma pergunta para ela: a lei de Moisés manda apedrejar, o que o Senhor diz? E diz o texto que ele deu uma resposta. Qual foi a primeira resposta que Jesus deu? O silêncio. Mas não foi o silêncio da omissão, não foi o silêncio da reatividade, foi o silêncio da sabedoria. Porque ele está dizendo que em momentos difíceis, quando você não sabe o que fazer, ou não sabe o que falar, dê tempo para que o teu cérebro possa refletir sobre o todo, e para que o Espírito Santo de Deus te dê palavras. Mas diz o texto que passado aquele tempo de silêncio, ele veio com uma palavra de sabedoria. Sabe o que acontece com muitas mulheres? São apenas reativas. Eu digo para elas assim: por que é que você não faz isso com o seu esposo? Ah, porque ele não merece reação. Ah, mas por que você não começa a estudar, não começa a tratar ele direito? Ele não te abraça? Vai lá dar um abraço. Não, se ele não me abraçar, eu não vou. Se ele não me tratar com carinho, não vai ter mulher na cama, de jeito nenhum. Ah, mas se ele não fizer, não comprar aquilo que eu quero, se ele não mudar, sabe de uma coisa? Roupa passada, as coisas dentro de casa, não vai ter uma mulher que ele merece, uma mulher desleixada, uma mulher que não faz as coisas dentro de casa. Uma vez uma irmã chegou para mim, uma irmã com mais de 20 anos de casado, ela chegou para mim, sentou e disse assim: pastor, eu vim aqui te comunicar uma coisa. E quando a mulher vem brava assim, a gente já sabe. Vou até tomar água. Ela disse para mim: pastor, eu só quero que o senhor saiba que eu cansei de ser trouxa. Cansei de ser uma boba. Eu disse assim: entendo, minha irmã, mas o que a irmã quer dizer com isso? Ela disse assim: sabe por quê? Durante muito tempo, pastor, eu tenho sido uma mulher boa. Eu tenho lavado roupa. Eu tenho cuidado da casa. Eu tenho sido uma mulher que comparece. Tenho sido uma mulher presente. E o meu marido, ele é um homem rude. Um homem bruto. Sabe de uma coisa? Eu passei essa noite, pensando, ela falando. Eu passei pensando o seguinte: amanhã eu vou mudar completamente quem eu sou. Já que é isso que ele faz, eu vou fazer o oposto. Se ele quiser uma comida, ele que faça. Se ele quiser as coisas dentro de casa, ele que faça. Porque fazendo isso, eu vou fazer ele entender o quanto ele é ruim e ele vai mudar. E ela veio cheia de razão. E eu disse assim para ela: minha irmã, sinto te dizer, mas a irmã está errada 2 vezes. E ela disse assim, brava, ela disse assim: por que eu estou errada? Eu falei: primeiro, porque a Escritura não ensina assim. A Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, vença o mal
Ou seja, não seja reativo, seja proativo. E diz mais: o que você quer que o outro faça, faça você primeiro, porque esta é a lei da proatividade. E a segunda coisa pela qual eu entendo que a irmã esteja errada é pelo seguinte: até o dia de hoje, toda vez que alguém perguntar para o seu marido que tipo de esposa ele tem, ele vai dizer assim: é uma esposa boa, que arruma a casa, que cuida de mim. E isso traz para ele a certeza de que a parte estragada do relacionamento é ele. Mas se a irmã fizer isso, ele não só não vai mudar, mas agora ele vai ter o direito de dizer também: olha a mulher que eu tenho. Não faz comida, não arruma. Você queria o quê? Que eu levasse flores para essa mulher? De jeito nenhum. Não sejam reativas, porque a pessoa reativa, ela apenas administra as cartas que recebeu. A pessoa proativa dá as cartas. Você não foi chamada para reagir, você foi chamada para agir, porque o texto não diz que a mulher sábia fica esperando para reagir, ela diz: a mulher sábia constrói. Veja a mulher de Provérbios 31, vê se aquela mulher é uma mulher reativa. Vê se ela é uma mulher que espera pelo marido, que espera as coisas acontecer. Ela é uma mulher proativa. Toda mulher sábia, toda mulher de Deus é proativa. Proativa na oração, proativa no testemunho, proativa na atitude, proativa nas decisões. Não importa se eu não vou esperar ele mudar para mudar, porque eu sou proativa e a partir de hoje eu serei a mulher que ele não merece, para construir o homem que eu mereço. Vou repetir. A partir de hoje, eu serei a mulher que ele não merece, para construir o homem que eu mereço. Amém. 4. E último. Eu quero, pastor, tirar as vestes da tristeza do meu guarda-roupa. Então eu preciso tirar as vestes da incredulidade para me revestir das vestes da fé. É muito difícil, minhas irmãs, eu confesso, é muito difícil a gente acreditar que é preciso falar de fé com crente. Pastor, a gente fica pensando assim: a gente deveria falar de fé com o incrédulo. Mas quantas mulheres já perderam a fé? Perderam a fé no Deus que pode mudar situações, no Deus que pode transformar histórias, no Deus que trabalha nos bastidores. Perdeu a fé de que Deus pode restaurar meu casamento, de que Deus pode restaurar minha vida, de que Deus pode arrancar essas coisas de mim e transformar. Uma mulher de fé não é uma mulher conhecida pelas suas palavras, porque há muitas incrédulas que cantam sobre fé. Há muitas de vocês que estão aqui, que já perderam a fé há muito tempo, mas continuam cantando sobre fé. E a fé não se evidencia pelo que eu falo, a fé se evidencia pelo meu estilo de vida. Quem crê em Deus não vive triste. Não porque a tristeza não possa existir, é porque quem crê em Deus confia, como Jó, que disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu auxílio, e que ainda que seja consumida a minha carne, nos meus ossos eu verei a Deus. Eu sei, eu conheço. Uma mulher de fé, ela não diz assim: esse sorriso aqui é porque aconteceu. Ela diz assim: esse sorriso aqui é porque vai acontecer. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Uma pessoa de fé vê algo antes de acontecer.
A fé não é uma característica de quem recebe. A fé é uma prerrogativa para receber a bênção de Deus. Deus não responde lágrimas, Deus responde a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam nele creia que ele criou o universo do nada e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos crer. Não há como tirar tristeza se eu não creio no Deus poderoso, porque a fé é a única capaz de me fazer crer no incrível, receber o impossível e viver o imaginável. A fé me permite. A fé me permite, ou permite a vocês, como Ana, que passou, que cresceu, nasceu com um problema, seu ventre estéril. Estava destinada numa sociedade machista, numa sociedade em que o valor feminino estava atrelado à sua maternidade. Estava destinada a ser uma mulher vista como uma maldição em pessoa. Mas diz o texto que um dia Ana, depois de ser muito humilhada, Ana se levanta e vai ao templo. E ela não vai ao templo se lamentar. Ela não vai ao templo chorar pelo que existe, pela sua circunstância. Ela não vai fazer isso. O texto não diz que ela chorava pelo que acontecia. O texto diz que ela estava amargurada, que ela chorava, mas ela chorava em oração. Não é um choro de quem reclama, é um choro de quem espera. E diz o texto que quando ela entra lá, Eli olha para ela, não entende o que está acontecendo, diz: mulher, como é que você faz uma coisa dessa? Entra no templo, embriagada, tem vergonha não? Ela diz: a tua esposa, a tua serva não está embriagada, eu sou uma mulher amargurada. Mas uma mulher amargurada, escute bem, uma mulher amargurada que tomou uma decisão: eu não vou reagir à minha amargura, eu vou diante daquele que pode resolver minha vida. E ela vai ao templo. E quando ela vai ao templo, vai orar, o Senhor dá uma palavra a Eli. O Senhor diz para Eli: vá para casa e seja feita com você conforme aquilo que você deseja. E diz o texto que imediatamente, antes de ter a relação com Eucana, antes de sentir aquele enjoo, a Bíblia diz que ela já tomou posse. E quando ela saiu do templo, ela já, no seu semblante, já não era mais triste. Ela sai dali. Naquele mesmo dia, ela tem a relação com o esposo e ela engravida. E quem é que vem? Samuel. O que Ana ensina para a gente encerrar? O que isso tem a ver, e essa história tem a ver com a fé? Trocar as vestes da incredulidade pela fé. É porque Ana aprende algumas coisas que eu quero compartilhar com você rapidamente. Pelo menos 5 coisas que Ana percebe e que Ana nos ensina com esse ato e com essa história. Primeira coisa que Ana nos ensina é que uma mulher de fé não aceita as sentenças, nem as circunstâncias adversas como definitivas. Não vou aceitar como definitivo. Essa vida que eu estou vivendo não é a que o Senhor quer para mim. 2, ela crê que Deus pode escrever uma nova história. O que está no passado não posso mudar, mas meu Deus pode escrever um futuro diferente, porque se eu não posso dar um novo começo à minha vida, eu posso dar um novo fim ao meu começo, porque Deus está comigo. Portanto, ela crê que Deus pode escrever uma nova história. 3, ela enfrenta adversidades e adversários com perseverança. Você sabe o que é uma mulher saber que é estéril e todos os dias ouvir da sua rival: você é uma amaldiçoada, eu posso dar filhos para ele. No período de prova, nós precisamos ter perseverança, porque as adversidades não só vêm sozinhas, elas também vêm com adversários, com bocas que nos põem para baixo. Mas Ana decidiu: isso não me define, eu vou falar com aquele que pode mudar a minha história.
Quarta coisa que nós aprendemos com ela é que quem tem fé crê no poder da oração. O que é que nós ouvimos aqui? Nós ouvimos aqui uma igreja que ora e um menino que tinha um quadro de leucemia ser curado em uma semana. Você sabe o que é isso? Isso não se explica, isso é milagre e isso é o resultado da oração. E deixa eu dizer uma coisa sobre a oração. A oração não é respondida pela sua força, é respondida por aquele que ouve, porque aquele que ora pode ser fraco, mas aquele que escuta, ele tem todo o poder, ele é soberano, ele se assenta no trono do universo. Eu posso falhar, eu posso ter os meus defeitos, mas a Bíblia diz: não andem ansiosas por coisa alguma, antes tudo seja conhecido pela oração, pela súplica, e o Deus de paz guardará os vossos sentimentos e o vosso coração em Cristo. Em momentos de fé, o que uma mulher de fé faz? Ela substitui seus pedidos de lamento, ela transforma em pedidos de oração. Ela para de reclamar com pessoas para colocar diante do trono do Senhor. Ah, como você erra quando você reclama com as amigas, com as pessoas, com os filhos, quando deveria levar essas reclamações àquele que tem o poder de mudar histórias. Ana poderia passar a vida toda falando, reclamando com as pessoas, mas ela decidiu: eu vou colocar minha situação diante de Deus. E a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o poder da oração. Uma mulher de fé crê no poder da oração. Não porque ela é forte, mas porque forte é aquele que me escuta. Além disso, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando estou fraco, então sou forte. A última coisa que Ana nos ensina sobre fé é que quem tem fé crê na palavra, na promessa que sai da boca de Deus e vive isso mesmo antes de já ter se concretizado. Quem tem fé não manifesta alegria depois, é antes. O semblante de Ana não mudou depois da gravidez, mudou antes. As vestes da tristeza foram arrancadas antes. Sabe por quê? Porque no templo ela decidiu deixar as vestes de incredulidade e colocar a veste da fé. Quem crê em Deus não se alegra depois, se alegra antes. É por isso que Romanos 12:12, Paulo diz: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Amém. Porque ele diz: alegre-se na esperança. Não é na circunstância, é na esperança. Esperança de quê? Esperança que o Deus Todo-Poderoso está agindo. E Deus disse: meus irmãos, pela boca de Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabe o que é isso? Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando. Há 2 domingos atrás estava pregando sobre Esther. E disse que a história de Esther, ela é uma história extraordinária, por uma causa que eu acho assim essencial. Esther é o único livro da Bíblia que não consta o nome de Deus. Mas é inegável que Deus trabalha o tempo todo. Quem foi, por exemplo, que fez o rei Assuero acordar de madrugada para rever lá os livros? Quem foi que arquitetou toda aquela história para que culminasse com o desfeito que fez? Foi o Deus que, embora não estivesse na frente do palco, estava nos bastidores escrevendo a sua história. Deixa eu te dizer, às vezes
As pessoas não vão ver Deus no palco da sua vida, mas pode ter certeza que nos bastidores Ele está escrevendo a história dele. E quando acontecer da manifestação, as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer: esse Deus que eu não via, Ele estava trabalhando. Nessa época Ele estava trabalhando. Quando aconteceu isso, Ele estava trabalhando. Eu não vi, mas Ele está lá. Existem muitos momentos na Escritura onde Deus está presente e a pessoa não percebe. Jacó, por exemplo, no deserto de Berseba, ele está lá caminhando, de repente ele põe uma pedra, abre-se os céus, anjos descendo e subindo, e ele diz assim: na verdade Deus está nesse lugar e eu não sabia. Diz o texto que 2 discípulos estavam caminhando tristes para Emaús, até que um homem se aproxima dele e está conversando. Que vocês estão tristes? Está acontecendo? Não, é que o Jesus, aquele varão, profeta, poderoso em palavras, ele foi morto. E já faz 3 dias que ele não está mais entre nós. Vocês estão tristes por isso? Tá. Quem que estava conversando com eles? Existem muitos momentos que nós estamos lamentando por uma coisa que Deus já decretou que vai acontecer. Nós só precisamos ter fé. Porque é fé. Fé é a certeza de que eu vou receber o que eu não vejo. Porque o Deus que eu também não vejo, mas é real, está trabalhando. Minhas irmãs queridas, eu termino a minha palavra hoje dizendo o seguinte: só existe uma maneira de arrancar as vestes da tristeza do seu guarda-roupa. É quando você assumir o compromisso hoje de arrancar as vestes da tolice, do ressentimento, da reatividade e da incredulidade, para se revestir das vestes da sabedoria, do perdão, da proatividade e da fé. Fazendo isso, tuas vestes de tristeza se converterão em vestes de alegria, e o Deus do céu será glorificado na sua história. Amém. Eu quero nesse instante orar por vocês, mas eu quero fazer um pedido. Eu sei que Deus tem um plano. É a primeira vez que um homem fala às mulheres. Mas por que tinha que ser esse homem e dessa vez? Porque Deus tinha um plano para essa noite. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou fazer um apelo, apenas. E eu vou pedir, se essa palavra do Senhor, se Deus falou com você, e se você identificou na sua vida uma ou mais de umas vestes que você precisa trocar, eu vou pedir para você ficar de pé. Só quem o Espírito Santo de Deus disse: essa veste você tem que trocar, essa aqui você tem que trocar, essas duas você tem que trocar. Se você não tem que trocar vestes nenhuma, pode ficar sentado. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas se você percebeu, Deus disse para mim: eu tenho que trocar uma dessas vestes, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você, para que essas vestes sejam trocadas hoje, porque elas não combinam com a mulher que você tem que ser. Elas não te identificam, elas não estão mais atreladas a quem você é. Deus não chamou mulheres para viverem tristes, abatidas, derrotadas, no papel de vítimas. Deus chamou mulheres para serem lâmpadas nas suas casas, lâmpadas na sociedade, mulheres que brilham. Deus não chamou vocês para serem sombra, Deus chamou vocês para serem raios de luz nesse mundo. Aleluia. Vamos orar. Eu quero chamar aqui à frente os pastores e as pastoras que estão presentes. Vem todos aqui à frente. Pastor e a pastora. Eu quero chamar minha esposa aqui também. E nós vamos orar todos juntos por você. Eu vou fazer a oração, mas todos nós aqui estaremos orando, entendendo que Deus também falou com a gente. Não é porque eu sou homem que eu também não tenho que trocar algumas vestes. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração, entendendo: Deus, é a hora do Senhor tocar em mim agora. As minhas mãos vão ser uma expressão das tuas mãos. Coloca as mãos no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Ó Pai, o Senhor nos trouxe aqui por um propósito. Não foi o propósito apenas de nós nos reunirmos, apenas de termos uma tarde agradável. O Senhor nos trouxe aqui para confrontar nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui para fazer uma operação. O Senhor nos trouxe aqui para arrancar vestes de tristeza e colocar vestes de alegria. Mas não pode colocar vestes de alegria em cima de vestes de tolice, vestes, ó Deus, de ressentimento, vestes de mágoa, vestes de incredulidade. Não dá para colocar a alegria do Senhor sobre as vestes da reatividade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o coração de cada uma das tuas servas que estão aqui. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome, pela história. O Senhor as fez. E eu entendo, Deus, que algumas mulheres podem estar vivendo momentos muito bons, mas outras podem estar vivendo dias tão difíceis. Pai, em nome de Jesus, talvez pensando várias vezes: o que é que eu vou fazer lá no encontro de mulheres? Ver aquelas mulheres alegres, aquelas mulheres felizes, e eu estou tão triste. Se você pensou isso, o Senhor te trouxe aqui para arrancar essas vestes de tristeza e produzir sobre a sua vida a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é uma característica do Espírito do Senhor que está em nós, é uma marca do reino de Deus, porque a tua palavra, a palavra do Senhor diz que quando o reino de Deus se manifesta, alegria, paz e justiça são características. Meu Deus, nessa noite, nessa tarde, início de noite, Senhor, opera nas nossas vidas. Não queremos mais carregar vestes de tristeza. Não queremos mais ser conhecidas como mulheres e homens que carregam vestes de incredulidade. Queremos que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor arranque essas vestes que não combinam com servas do Senhor, que não combinam com mulheres vencedoras, que não combinam com mulheres restauradas e transformadas por Ti. Arranca essas vestes e coloca vestes que glorificam o Teu nome, vestes, ó Deus, que são uma expressão para este mundo, vestes que fazem essas mulheres brilharem para a glória do Seu nome. Pai, em nome de Jesus, opera o milagre da troca das vestes nesse instante, porque nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para nos dar vestes novas, no nome de Jesus. Só quem crê diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte. Glorifica o nome dele, porque ele se importou com você e por isso ele te trouxe nessa tarde para falar o seu coração, para trazer cura, para trocar suas vestes de vergonha por vestes de alegria. Amém? Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Para quem não sabe, o pastor Kleberson vai estar falando também no nosso encontro de casais, que vai acontecer no final do mês que vem. Então, você ainda tem vaga ainda, se você quiser, e se você ainda não comprou o seu pacote, fique à vontade, procura a Gilmara, que está aqui, a Priscila, que está ali, que é do Ministério de Casais, e reserve a sua, tá bom? Agora nós vamos fazer aqui, já nós temos aqui o nosso jantar. Nós vamos ter um banquete ali. A gente agora alimentou o espírito, a alma. Agora nós vamos alimentar o nosso corpo físico. Daqui a pouco tem ali um banquete para nós. Elineuza, como é que você fala que não pode fazer sorteio? Como é que é mesmo? Como é que era o que você falava? Fugiu. Combinação aleatória? Então nós não vamos fazer sorteio, nós vamos fazer uma combinação aleatória agora. Temos alguns brindes aqui, então nós vamos fazer bem rapidinho, porque depois, daqui a pouco, gente, quem está ansiosa para saber aonde vai ser o nosso encontro de mulheres? A Cris falou para mim, eu falei para a Cris assim, eu vou falar só no último instante. A Cris, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora. Fala antes aonde vai ser, Cris. Já vocês vão descobrir. Vamos lá, meninas? Rapidão. Sorteio.
Eu estou sem óculos, gente. Priscila do Cleiton. Priscila! Priscila do Cleiton. Severina, chegou no último instante, Severina. Priscila, é o Cleiton primeiro, você primeiro. É a unção do presente. Também posso. Nicole Mendonça. Quem é Nicole Mendonça? Onde você está, Nicole? Vem aqui, Nicole. Rosemary Rodrigues, é você? É você? Rose, é você? Rose? Não? Quem é Rosemary Rodrigues que tá vindo lá? Larissa Bertolo. Vem aqui, Larissa. É você? Ela perguntou. Gente, come aí. Pega aí um patezinho. Miriam Capra. Passa aí, o Betinho. Bote aqui. Bote aqui no meio. Isso. É conversar e comer. Tá? Minha irmã. Tatiane Nazaré. Depois do alimento espiritual, a gente enche o bucho, irmã. Vamos encher o bucho. Nazarete. Gerli Edite. Vilma Silva. É você mesma? Como eu não vou mesmo receber? Andressa Martins. Miriam Farias. Mexe isso daí, mexe. Camila. Fiamma. Mamãe recebe. A mãe recebe. Lenice Vieira. Será que elas colocaram meu nome aqui, gente? A gente está participando. Regiane Frederico. Vocês deveriam ter sentado lá no fundo. Os últimos serão os primeiros. Ailton Oliveira. Dá pra mim tirar uma agora. Maria Anunciada. Ô, Maria! Zilda Oliveira, compareça aqui. Eu não sei se eu chamo ela pelo nome de verdade ou se eu chamo ela Nana. Nana, é você, Nana. Leide Maria. Aí, ó, saiu aqui na frente. Vanessa Morales. A próxima é Elizabeth. Maria Silvânia, onde você está? Elineuza. Então, será que o meu tá aqui, gente? A Josi, a próxima.
Silvana Canfield. Luci, comprou os 45 do segundo tempo. Barbosa, é você? Cibele Souza. Ah, Cibele, lá atrás. Liliane Lima. A Lili já ia levantar. Claudete Martins. Olha a Cláudia. Gente, ó, quase que saiu em todas as mesas. Só não tá saindo nessa mesa aqui, ó. Eliana Moreira. Rita Berlanga. É esse mesmo? É Berlanga que se diz? Leonilda Morales. Osana Rosa. E acabou? Acabou? Pastor Elias, por favor. Senhor, venha. Pastor Kleberson. Nós queríamos entregar esse como um gesto de carinho por ter aceitado e nos abençoar. Que o Senhor te abençoe e continue te abençoando. Pastora Célia, a pastora Carme e a Elineusa, por gentileza. A gente está finalizando e já já nós vamos descobrir aonde é o nosso encontro de mulheres. Que, olha, promete, gente. Promete. Não sei. O Jordão é pro frio. Se for abrir... Zanza, cadê você? Onde você está? Então não é. Tá aí, Zanza? É pro calor, não é pro frio. Gente, já pode, já tá descendo já? Não vou dizer nada.